Boa noite. O segundo dia do julgamento de Gil Rugai começou com um clima de tensão. A defesa e a acusação trocaram insultos, se agrediram verbalmente. Isso mesmo antes dos debates propriamente ditos. O repórter Eduardo Ribeiro está no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Boa noite, Eduardo. Quer dizer que nós tivemos aí um dia de tempo quente no tribunal? Bastante. E o prenúncio disso já veio ontem, não, Celso? Não, Ana? Boa noite para vocês. Bom, parece que de fato os debates foram antecipados. Eles só virão de fato depois do interrogatório do réu. Depois que Gil Rugai falar, mas os insultos estão valendo para os dois lados. Agora há pouco, lá dentro, eu presenciei um instante em que o promotor, Rogério Zagallo, bateu boca de frente com os dois defensores de Gil Rugai, sem nenhuma interpelação do juiz, que acompanha o caso, na verdade. Isso tudo porque Gil teve que se confrontar com um momento delicado. Um instante em que fotos da madrasta dele, assassinada, foram colocadas diante dos jurados. Ela, no chão, baleada, com muito sangue em volta. Gil Rugai pediu para ficar sentado de costas para a imagem durante todo o tempo e o promotor sentou-se na plateia para acompanhar essas imagens. Os defensores reclamaram e ele começou a dizer: vocês querem que eu veja como os slides, as imagens, pelo espelho? Eu preciso estar de frente. E o juiz acabou não cerceando nenhum dos dois lados. Esse foi um dia muito movimentado desde o seu início e Gil Rugai chegou aqui mais uma vez cercado pela imprensa. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Vinícius Costa. Assim que desceu do carro, acompanhado da mãe e dos advogados, Gil Rugai foi cercado pela imprensa. O advogado de defesa reclamou. Todo respeito a toda a imprensa. Isso é falta de respeito. Nos deixem passar que nós vamos falar com a imprensa. O publicitário é acusado de matar a tiros o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino, em março de 2004. Gil Rugai não quis comentar nada sobre os depoimentos de ontem. Um dos advogados de defesa teve que abrir o caminho para que ele entrasse no fórum. A imprensa não pôde fazer imagens das sessões do julgamento, mas sem as câmeras acompanhamos o andamento das sessões. O primeiro depoimento do dia foi de Alberto Balzaia Neto, instrutor de voo de Luiz Carlos Rugai. Os dois estiveram juntos na semana do crime, inclusive no domingo, quando o pai de Gil Rugai foi assassinado. Em plenário, o instrutor de voo confirmou o que já havia dito em outros depoimentos. Luiz Carlos Rugai teria afirmado que o filho é perigoso e que estava roubando a empresa. O Luiz Carlos disse para essa testemunha, numa conversa, até em tom de desabafo, que o Gil Rugai, na noite anterior a esta conversa, teria lhe dito: pai, me desculpe, na minha cabeça eu só quero te Me desculpem, eu insisto no peso e até na baixeza dessas palavras, mas foram essas que foram ditas nesse depoimento. Lá dentro, no plenário, a defesa rebateu, alegando que a família do instrutor é citada em inquéritos policiais sobre tráfico de drogas no Aeroclube de Itu, interior paulista. E esse aeródromo ou aeroclube de Itu é a principal rota de entrada de cocaína do país. Policiais já foram presos por causa desse aeródromo, delegados já foram presos. O advogado assistente da acusação, o Birajara Mangione, discordou das colocações e gritou que aquilo era nojento. O assistente da defesa respondeu de forma agressiva, disse: nojento é o senhor, nojento que se vende para encobrir coisas por alguns tostões. Os dois ficaram frente a frente, em pé, a um palmo de distância um do outro. Para a acusação, ficou clara a estratégia da defesa de tentar desqualificar o testemunho do instrutor de voo e ligar a morte de Luiz Rugai ao tráfico de drogas. A defesa tem uma estratégia aqui muito clara, é de tirar o foco. Nós passamos agora a nos preocupar com o tráfico internacional. Nós temos que voltar para a discussão. A defesa diz que a polícia estava determinada a incriminar Gil Rugai e nem sequer investigou essa outra possibilidade. O que nós estamos falando é linhas de investigação seríssimas, sensíveis e que eram conhecidas pela polícia e pelo Ministério Público não foram investigadas. O segundo depoimento do dia foi do delegado que presidiu o inquérito. Ele disse que mais de 100 pessoas prestaram depoimentos e todas as possibilidades foram investigadas. Mas para ele, nenhuma hipótese era tão clara. Gil Rugai foi o autor do crime. A defesa, Eduardo, prometeu surpresas e está trazendo um monte de surpresas para esse julgamento, né? Agora, o depoimento do delegado, que o Vinícius falou aí no final, foi longo, né? Mais de 5 horas, a gente estava acompanhando daqui também,
que tanto tempo? Passou disso, inclusive. Agora há pouco, quando terminou, já estava em 6 horas e 15 minutos. O delegado Rodolfo Chiarelli tem 24 anos de experiência e ele foi confrontado o tempo todo. Muito mais pela defesa, é claro. Ele era uma testemunha arrolada pela acusação na tentativa de desconstruir as provas, de colocar dúvidas, de mostrar que a perícia não esteve nos lugares, que o local do crime não foi preservado, que 2 vigias foram contratados pela família poucos dias depois do crime e mexeram no local do crime. Ou seja, uma tentativa de plantar dúvida na cabeça dos jurados. O delegado, inclusive, chegou a me dizer, olha, eu tenho 24 anos de experiência, eu nunca fui ouvido por tanto tempo num julgamento. Se demorasse mais 30 minutos, eu teria pedido um intervalo. Celso. E pelo que você acompanhou aí no plenário, por que tantas provas estão sendo questionadas, hein, Eduardo? Olha, Celso, diferentemente de outros julgamentos que o Brasil já acompanhou de perto, né, com a imprensa, inclusive, na frente, contando tudo, este é um crime em que não há uma testemunha ocular, não há uma confissão, também não há prova direta que incrimine Gil Rugai. Existem, sim, provas indiciais e uma série de indícios. Na opinião da defesa, indícios juntos, somados, não formam convicção, não formam certeza, mas na opinião dos promotores, sim. E é por isso mesmo que isso precisa ser observado a partir desse instante. Celso, Ana. Edu, pelo que eu entendi, um dos jurados acabou passando mal, não é isso? É isso aconteceu no meio da tarde, um jurado, o mais novo dos homens, inclusive, passou mal. Ele foi atendido por uma equipe médica do Tribunal de Justiça e voltou ao júri normalmente. Isso chama atenção, Ana, Celso, porque se esse jurado voltar a passar mal ou precisar ir a um hospital, corre-se o risco do júri, do Conselho de Sentença, ter que ser dissolvido. Nós vamos agora acompanhar quais são os problemas nas perícias que estão sendo questionados pela defesa, já que este é um júri que acompanha muito detidamente isso. A reportagem é de Daísa Bellini. O crime na mansão Rugai não teve testemunha ocular e nem provas conclusivas sobre a autoria. Contra Gil Rugai, o promotor aponta uma série de indícios. As principais são a arma do crime encontrada no prédio onde o réu tinha escritório e a pegada estampada em uma porta dentro da casa arrombada pelo assassino do casal. No embate frente ao júri, a estratégia da defesa é desestruturar os trabalhos da perícia. Ontem, os advogados colocaram em dúvida o depoimento do vigia da rua, que diz que viu Gil Rugai sair da casa na noite do crime. Eles tentaram mostrar que da cabine do segurança não era possível enxergar quem saiu do portão. O vigia, em diversos momentos, entrou em contradição, não sabe sequer o que viu. O vigia, quando ele escutou que ele se aproximou, ficou mais ou menos aí 30, 40 metros dele. Quando ele passou, se você conhece a pessoa, você reconhece ela até no escuro, praticamente. Em um dos pontos mais importantes no processo, a marca de um pé direito na porta da sala de televisão, onde o empresário Luiz Carlos Rugai se escondeu antes de ser assassinado, virou polêmica no plenário. Os advogados de defesa apontaram um erro de comparação no vídeo apresentado pelos peritos. Ontem, o perito criminal Adriano Ionanime, do Instituto de Criminalística de São Paulo, admitiu que houve um erro na arte gráfica. A perícia apontou Gil Rugai como autor do arrombamento por considerar que o pé, a estatura e o tipo físico de Gil Rugai são compatíveis com a marca de sapato carimbada no local. Mas a imagem que explicou o chute com o pé direito foi sobreposta à sola de um sapato de um pé esquerdo. Portanto, comparou pés diferentes. E esse acusado ficou preso 3 anos por causa de um laudo que confunde o pé direito com o pé esquerdo. É uma tristeza verificar que 9 anos depois, ninguém foi capaz de olhar uma foto e perceber o óbvio. O pé trocado, que como a gente está falando, foi apresentado apenas na realidade virtual, mas o laudo ele está embasado nas medições efetuadas no pé direito, no sapato direito e na marca direita. A defesa também questiona o desaparecimento do pedaço da porta com a marca do pé. É inutilidade total dessa prova. Se eu não posso fazer contraprova, onde está o pedaço da porta? Para esse advogado criminalista, erros em laudos de perícia são frequentes no Brasil e podem influenciar no resultado do julgamento. Qualquer detalhe, qualquer prova, e a perícia não deixa de ser mais uma prova, pode influenciar no resultado. Por quê? Porque o tribunal do júri
tem obrigação de produzir um resultado por 7 pessoas que não é propriamente técnico, e sim baseado nas provas. Ainda nessa edição, nós voltamos com outras informações sobre o julgamento de Gil Rugai. E agora, um mistério no Rio de Janeiro. Um rastro de luz flagrado no céu deixou muita gente assustada. Uma luz misteriosa cruza o céu do Rio. As imagens foram gravadas por uma moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O objeto brilhante parece que cai das nuvens e deixa um rastro de fumaça avermelhada pelo caminho. Parece uma rajada de fogo mesmo. A mancha deixou moradores da região assustados. Carlos foi um deles. Dá receio, né? Bastante receio. De repente cai próximo ali, a gente não tem muito o que fazer, não. Esse vídeo mostra o momento em que o objeto desaparece no céu. Ana Paula foi quem gravou as imagens. Foi gravado exatamente aqui. Eu estava aqui com meu marido, minha filha, a gente estava lanchando aqui, que estava muito calor. Aí, de repente, eu olhei para lá e vi um negócio branco caindo. E logo veio na minha mente que seria um meteoro, porque na proporção que ele caía, ele acendia aquela luz de fogo, né? O céu agora virou motivo de preocupação no mundo inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, mais de 20 pessoas filmaram o fenômeno. Mas para os especialistas, a chance do objeto não identificado ser um meteoro está descartada. Carlos Roberto é astrônomo e professor da Universidade Federal do Rio. Ele analisou as imagens e nega qualquer relação com o meteoro de 10 toneladas que atingiu a Rússia. Apesar do que uma queda desse meteorito na Rússia agora, tem muita gente acreditando que possa ser meteoritos ou alguns objetos não identificados. Mais provavelmente aquilo é um avião. A velocidade que ele está se movendo é uma velocidade típica de um cruzeiro, de um avião que está voando bem alto na atmosfera terrestre. Seja lá o que for, o rastro luminoso no céu do Rio deixou muita gente em alerta. Como caiu lá, pode cair aqui. Ninguém está livre, né? E a Polícia Gaúcha fez uma operação para combater a onda de assaltos a postos de combustíveis. Um suspeito morreu e 24 foram presos. Viaturas da Polícia Militar armaram o cerco aos criminosos. Um homem foi morto quando tentava fugir. Outros 24 suspeitos foram presos e 3 foragidos recapturados. Todos tinham envolvimento em assaltos a postos. No geral, são jovens, utilizam motocicletas, normalmente em dupla. Na maioria dos casos, iniciantes no mundo do crime, que buscam um ganho imediato, rápido. Mais de 140 policiais participaram da operação chamada Pré-Sal. O objetivo era reprimir a onda de assaltos que assusta funcionários de postos de combustíveis. Nos últimos 3 meses, pelo menos um estabelecimento foi assaltado por dia em Porto Alegre. Segundo dados do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, os assaltos aumentaram 65% nos postos da capital gaúcha em 2012, em comparação ao ano anterior. Em 2013, só de janeiro até agora, já foram 60 ataques. Os frentistas já têm medo de trabalhar, tem outros que têm até pedido demissão. Os homens usam uma picareta para quebrar a porta de vidro de um banco em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Depois, um dos bandidos tenta retirar o caixa com um pé de cabra, mas não consegue. Também tenta usando uma picareta, sem sucesso. Em outra tentativa, colocam dinamite e acendem o pavio. Em segundos, o caixa eletrônico vai pelos ares. Os ladrões usam lanternas para recolher as notas e até colocam parte do dinheiro dentro da cueca. Antes de fugir, deixam o pé de cabra encostado na saída do banco. A polícia chega 4 minutos depois, mas ninguém foi preso. E São Paulo viveu hoje mais um típico dia de verão. Um temporal daqueles no fim da tarde causou muitos alagamentos. Em alguns pontos da cidade, como esse aí, a água subiu muito rapidamente. Ruas inteiras ficaram alagadas e esse carro aí, ó, está sendo levado pela correnteza. Essa placa avisa que em dia de chuva esse local é perigoso, mas vai o motorista prestar atenção, né? Resultado, em minutos os carros foram tomados pela água. O temporal que caiu ontem em São Paulo causou mais uma vez transtornos, prejuízos. Bairros da zona sul da cidade continuam até agora sem energia elétrica. O cobrador de ônibus, Alexandre, olha desolado para o carro esmagado pela árvore. Ele não tinha seguro. Eu recebi uma ligação, a respeito falando que tinha caído a árvore e tal. No começo não tinha acreditado,
mas depois me ligaram, o pessoal de confiança, e realmente eu vi que era verdade. Cheguei aqui e só confirmei, né? Assim como o dele, dezenas de veículos foram atingidos durante o vendaval de ontem em vários pontos da cidade. Aqui na Zona Leste, por causa da queda de galhos e árvores, esta rua aqui ficou completamente interditada em 3 pontos. Os moradores reclamam, dizem que já ligaram para a Prefeitura e para a Eletropaulo várias vezes. Mas até agora, quase 20 horas depois do temporal, nada foi feito. Sem telefone, sem internet, não posso abrir o portão de casa, que é automático. É uma situação precária. Surpresa e prejuízo para quem chegou de viagem no meio do temporal. Aí não comentei, na nossa casa não, né? E é justamente na nossa casa que caiu a árvore aqui. Mais de 100 árvores foram derrubadas pela força do vento, muitas sobre a rede elétrica. E com isso, os semáforos também deixaram de funcionar. Na conta da CET, cerca de 140 apagaram completamente ou ficaram no amarelo piscante desde o início da chuva de ontem. Resultado, trânsito complicado por toda a capital e muita dificuldade na volta para casa. Segundo a Companhia de Energia Elétrica do Estado, 1.500 técnicos estão nas ruas atendendo às emergências. A Prefeitura diz que 147 árvores já foram removidas. E você pode enviar fotos e relatos da chuva em São Paulo. Acesse r7.com. Traficantes ainda controlam as ações criminosas no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. O comércio da comunidade amanheceu fechado hoje por causa do enterro do principal líder do tráfico de drogas, assassinado ontem. Pelo segundo dia consecutivo, o comércio da Mangueira ficou fechado. Nas portas, cartazes informando o local onde o traficante seria sepultado. Acir Ronaldo da Silva, conhecido como 2K, foi morto a tiros na porta do prédio onde morava, num condomínio de luxo em frente à Praia do Recreio dos Bandeirantes. O traficante, de 42 anos, vivia longe do morro, mas controlava as ações criminosas na comunidade pacificada pela polícia. A ficha criminal dele era extensa, 10 mandados de prisão por tráfico e homicídio. No cemitério, mais silêncio. A imprensa não pôde entrar. O policiamento foi reforçado, mas o clima nas ruas é tenso. Apesar da presença da PM, hábitos antigos, como respeitar o luto pelos criminosos, revelam que mesmo nas comunidades pacificadas, esses territórios ainda estão divididos. Grandes comunidades como Rocinha, na Zona Sul, e Complexo do Alemão, na Zona Norte, ainda sofrem resistência do crime organizado. Ano passado, policiais de unidades pacificadoras foram mortos ou em confronto com traficantes ou em ataques às bases da PM. Esse especialista em segurança pública defende uma política social mais efetiva. É uma utopia imaginar que você vai ter ali uma paz celestial, não é assim. Enquanto nós acharmos que as drogas devem ser enfrentadas com a polícia, com a prisão, nós não vamos resolver. E a Prefeitura do Rio de Janeiro fez as primeiras internações involuntárias de viciados em crack. Os agentes de saúde precisaram da ajuda da polícia para abordar esses usuários de drogas. 29 pessoas foram apreendidas. Agentes de saúde e policiais são recebidos com pedras. Na confusão, um carro foi atingido por um tiro que teria sido disparado por traficantes de uma comunidade vizinha. Por sorte, não havia ninguém no veículo. A Avenida Brasil, o principal acesso ao Rio, ficou fechada nos 2 sentidos. É que nas margens funciona uma cracolândia. Pela primeira vez, mesmo quem não aceita tratamento foi levado. A internação compulsória depende de avaliação médica. 29 viciados em crack foram encaminhados para abrigos, mesmo contra a vontade. A medida já é aplicada para menores de idade. Funcionários da Prefeitura vão continuar o trabalho na região por tempo indeterminado. E será mesmo preciso, porque poucas horas depois dessa grande operação, alguns dependentes químicos já estavam de volta na rua. E no canteiro central, bem perto dos carros. Nós não vamos acabar com o uso de crack no Rio de Janeiro com essa ação. Nós vamos sim reduzir drasticamente o número de usuários e evitar que aquela cena se repita. No Rio de Janeiro, policiais estouraram uma rinha de galos e de cães. No local foram apreendidos 46 galos de briga, 2 cachorros e 7 cavalos. Todos com sinais de maus tratos.
5 pessoas foram levadas para a delegacia. A Justiça de São Paulo quebrou os sigilos bancário e fiscal do vereador paulistano Aurélio Miguel. O ex-judoca é investigado por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Imagem inusitada em São Paulo. 2 ladrões tentam fugir da polícia num carro roubado. O motorista sobe as escadarias de uma rua, mas o veículo fica preso. Um dos assaltantes é detido, o outro, um menor, é liberado. Um estudo do Ministério da Saúde feito em hospitais públicos mostra que 1 em cada 5 acidentes de trânsito tem relação com o consumo de álcool. Além disso, metade dos agredidos atendidos no SUS apresentava sinais de embriaguez. Olha, uma médica-chefe da UTI de um dos maiores hospitais do Paraná foi presa, acusada de desligar os aparelhos de pacientes atendidos pelo SUS. A polícia investiga o número de mortes que ela pode ter provocado. A médica era chefe da UTI desse hospital há 20 anos. Virgínia Helena Soares de Souza é suspeita de praticar eutanásia, que é indução à morte com o uso de procedimentos médicos. A polícia também apreendeu documentos internos da UTI. As investigações começaram há 1 ano, após denúncias dos funcionários do próprio hospital. O inquérito corre sob sigilo. A polícia ainda não sabe quantos pacientes podem ter sido vítimas da médica. Nós aguardamos que profissionais que passaram pelo hospital durante um período que não esteja trabalhando mais tenha conhecimento de algum fato, de alguma irregularidade e possa entrar em contato com a polícia. Essa auxiliar de enfermagem, que pediu para não mostrar o rosto, trabalhou com a chefe da UTI e conta como ela agia. Inclusive, ela sempre falava que as pessoas do SUS não davam dinheiro para ela. Então, ela ficava com os particulares. Ela falava bem assim, aqui quem manda aqui sou eu, o Deus aqui sou eu. Aqui vive quem eu quero e morre quem eu quero. A Prefeitura de Curitiba pediu a troca imediata de toda a equipe da UTI do hospital. Uma sindicância que conta com um auditor do Ministério da Saúde foi aberta para apurar o caso. A médica está presa no centro de triagem da Polícia Civil no centro de Curitiba. A defesa deve pedir a liberdade provisória nas próximas horas. Tudo não passou de um equívoco. Nós vamos postular a liberdade para que assim ela possa responder a este inquérito policial. Que história, hein, Celso? Parece até cena de cinema. Homens disfarçados de policiais invadiram a pista do aeroporto e roubaram 10 quilos de diamantes e de ouro na Bélgica. Isso foi na Bélgica, né? A carga é avaliada em mais de 100 milhões de reais. Este avião levaria passageiros de Bruxelas, na Bélgica, a Zurique, na Suíça, mas também transportaria uma carga valiosa e os bandidos sabiam disso. O assalto aconteceu quando as pedras preciosas eram carregadas de um carro forte para a aeronave. Era noite. Os 8 ladrões abriram um vão na grade que cerca a pista do aeroporto, por onde passaram em 2 carros. Mascarados e armados, os criminosos renderam os seguranças, roubaram cerca de 120 pacotes com diamantes e ouro e escaparam pelo mesmo local. A ação durou 11 minutos. Um dos veículos foi encontrado queimado. A porta-voz da Promotoria de Bruxelas disse que o assalto foi planejado por profissionais. O Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia informou que foram roubados cerca de 10 quilos de pedras brutas de diamante, de valor equivalente a 100 milhões de reais. Não se sabe o total de ouro que foi levado. Segundo as investigações, os assaltantes podem ter tido a ajuda de funcionários do aeroporto. O crime compromete a reputação da Bélgica, onde se encontra, em Antuérpia, o maior polo de lapidação e comércio de diamantes do mundo. A imprensa do país relata que outros 4 roubos semelhantes já haviam acontecido no mesmo aeroporto. Hoje, o campeão paralímpico Oscar Pistorius apresentou ao tribunal a sua versão do crime. O dia também foi marcado pelo enterro da modelo Riva Steenkamp. Em uma cerimônia reservada a parentes e amigos, o corpo de Riva Steenkamp foi cremado hoje em Port Elizabeth. O tio da modelo disse que Riva queria fazer campanha contra a violência doméstica e era muito otimista. Mas foi difícil falar da sobrinha. Estamos aqui como uma família, mas está faltando uma pessoa. Acho que nunca vamos superar isso. No tribunal em Pretória, o sofrimento de outra família. Parentes de Pistorius acompanharam a audiência do atleta na justiça. Ele disse que a morte da namorada
foi um acidente trágico. Segundo Pistorius, no dia do crime, a modelo dormiu na casa dele. De madrugada, Pistorius ouviu barulhos no banheiro. Pegou a arma que estava sempre à mão e atirou contra a porta do banheiro. Só então se deu conta de que Riva não estava no quarto e percebeu o grave erro. Para a promotoria, o crime foi premeditado. Segundo a polícia, existem registros de incidentes domésticos na casa de Pistorius, mas nenhum detalhe veio à tona. Amigos do atleta dizem que ele sempre teve muita preocupação com assaltos e com a violência. A decisão sobre a fiança de Pistorius foi adiada para amanhã. Aqui no Brasil, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, vão cumprir pena em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Daniel e Christian estão presos desde 2002. Juntos com Suzane, planejaram e mataram Manfred e Marisia Richthofen numa mansão em São Paulo. Em 2006, os três foram condenados a mais de 35 anos de prisão em regime fechado. Agora, a juíza Sueli de Oliveira Armani, da Vara das Execuções Criminais de Taubaté, decidiu que Christian e Daniel vão cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Ela levou em consideração o bom comportamento carcerário. O Ministério Público também apresentou parecer favorável. Tinha um tempo de cumprimento correto da pena e também, ao analisar o exame criminológico, ele era muito favorável a eles. E a polícia de Santa Catarina prendeu hoje num apartamento de luxo um homem suspeito de comandar os ataques nos últimos 20 dias no estado. Maicon Saturnino, de 29 anos, foi preso nesta madrugada por agentes da Polícia Civil. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico. Também é suspeito de coordenar os ataques nas ruas, seguindo ordens de bandidos presos. Maicon é cunhado de Rodrigo da Pedra, apontado como chefe da facção que estaria por trás dos atentados. Rodrigo foi um dos 40 presos transferidos para penitenciárias federais. A polícia procurava Maicon desde o último fim de semana, quando a mãe e a irmã dele foram presas. Ele foi encontrado na cobertura deste prédio, num bairro nobre de Florianópolis. Um imóvel com vista para o mar, avaliado em mais de R$1 milhão. Ele alega que é de um amigo, um apartamento alugado, mas a gente ainda vai checar todas essas informações. Uma operação conjunta das polícias estaduais e federais faz um cerco nas divisas do estado. Eu creio que nós vamos conseguir asfixiar o crime por um bom tempo e trazer grandes resultados. A onda de ataques ainda prejudica a população, que enfrenta filas enormes nos terminais de ônibus. As empresas reduziram os veículos em circulação durante a noite. E a presidente Dilma Rousseff anunciou hoje a ampliação do programa Bolsa Família. Cerca de 2,5 milhões de pessoas que ainda permaneciam em situação de extrema pobreza serão incluídos. A própria presidente Dilma Rousseff anunciou que mais 2.500.000 brasileiros acabam de ser incluídos no programa e passarão a receber em março benefícios que vão elevar a renda familiar para pelo menos R$ 70 mensais por pessoa. O governo acredita que o valor é suficiente para eliminar a miséria. Não estamos dizendo aqui que não haja mais um único brasileiro ou brasileira extremamente pobre. Falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. É isso o que estamos dizendo. Com o aumento no número de beneficiados, o programa atinge agora 22 milhões de brasileiros que saem da miséria. Mas o governo ainda tem um desafio: localizar mais de 700 mil famílias que até hoje não estão cadastradas em nenhum programa social. Como a de Socorro, que mora em um barraco com a filha e a neta em Brasília. Ajudaria. Pelo menos trocar um gás, comprar um remédio. Eu não estou, no momento, dando sustância de dar o que meus filhos merecem. E se tivesse esse auxílio, ajudaria para comprar uma sandália para um filho meu ir para a escola. A previsão é de que o governo invista quase 800 milhões de reais a mais este ano para pagar o benefício. A gente tem que começar estabelecendo esse patamar. Antes, tinham milhares e milhões de brasileiros que não só não estavam no Bolsa, não recebiam nada do Estado. Agora, temos que dar um passo de cada vez. Os peritos que ajudam a desvendar crimes são profissionais raros no Brasil, né? Infelizmente, apenas algumas cidades contam com eles. E para especialistas, a falta desses profissionais contribui para a impunidade no Brasil.
Os peritos ajudam a desvendar crimes analisando cientificamente o cenário das ocorrências, mas são poucos os municípios que contam com esse recurso. Em alguns estados, só as capitais têm institutos de criminalística. São os casos de Alagoas, Sergipe, Roraima, Piauí e Amazonas, o maior estado brasileiro com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Quando a gente tem uma perícia frágil, a gente tem uma prova frágil no processo de investigação, né? Isso é um dos elementos que concorre para que a gente tenha um grau razoável de impunidade no país. Para o Ministério da Justiça, a falta de estatísticas precisas sobre a criminalidade no país impede a correta aplicação dos recursos. Em alguns estados, o sistema de informações apresenta falhas ou os dados sequer são repassados para o Ministério. Um atirador matou 4 pessoas na Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiro, o homem atingiu uma mulher que estava em casa. Depois, tentou roubar vários carros e cometeu outros crimes. Ele se matou durante a perseguição da polícia. Pelo menos 2 pessoas estão feridas. Kate Middleton voltou a aparecer em público. Grávida de 4 meses, ela visitou uma clínica de recuperação para mulheres viciadas. A esposa do príncipe William conversou com pacientes e recebeu flores de crianças. No Texas, nos Estados Unidos, uma mãe deu à luz 2 pares de gêmeos idênticos. Ela não fez tratamento para engravidar. Ace, Blaine, Cash e Dylan fazem parte de uma estatística rara. As chances de nascimento de 2 pares de gêmeos univitelinos são de 1 em 70 milhões. E o Jornal da Record volta a falar sobre o julgamento do publicitário Gil Rugai. Eduardo Ribeiro, nós mostramos aqui uma reportagem que o advogado de defesa prometeu dar nome, sobrenome e endereço e até agora não fizeram isso, né? Eles trouxeram outras novidades? De fato, até agora eles não falaram sobre isso, mas ainda tem tempo porque na hora dos debates eles poderão apresentar, sim, 2, pelo menos me disse hoje o advogado, 2 potenciais assassinos para o casal. Agora, novidade do dia, na minha opinião e na opinião dos jornalistas e juristas que estão aqui fora, é a seguinte: a principal testemunha do caso para a acusação, o vigia que diz ter visto o Gil Rugai sair da casa depois do crime, quando prestou depoimento à polícia foi acompanhado por uma advogada, justamente para atestar que ele não estava sendo ameaçado. Justamente esta advogada era mulher de um policial da mesma delegacia. Ou seja, como é que fica essa história, Ana? A suspeita de que ele pode ter sido coagido, ainda mais com a presença de uma mulher, de um policial, fica sustentada. O trabalho da defesa, até agora, tem sido um trabalho competente. Eles têm encontrado pontos para sustentar a tese de que não foi Gil Rugai o assassino dos pais. O advogado de defesa, por outro lado, me parece, não sei se de fato é, mas me parece muito novinho. O que tem por trás dele? Quem ensinou esse rapaz a ter uma atuação tão, digamos, convincente? Bom, ele é novo, ele é competente sim, esse é o primeiro grande julgamento, a gente estava fazendo as contas aqui, ele tem 26 anos, na época do crime, então ele tinha apenas 16 anos, era um adolescente. A grande ajuda dele é a mãe, Ilana Casoy, uma escritora, escreveu alguns best-sellers sobre assassinos em série e agora está trabalhando na tentativa de defender um acusado de assassinato. Vamos entender agora um pouco sobre o que se passa na cabeça dos jurados, as 7 pessoas escolhidas para definir o futuro de Gil Rugai. O lugar mais importante do plenário é ocupado por eles. E a escolha dos 7 foi feita entre 55 pessoas, convocadas no início do ano para participar de todos os julgamentos de 2013. São 2 filas de cadeiras. Na frente se sentam 3 homens, um funcionário estadual, um diretor de recursos humanos e um engenheiro. Atrás ficam os outros 4, um funcionário do Banco Central, uma bancária, uma diretora de escola e um contador. Nenhum deles é novato em matéria de tribunal. Pelo contrário, 2 já participaram de pelo menos 5 julgamentos. E na hora de escolher os jurados, defesa e acusação puderam dispensar até 3 candidatos. E é aí que entrou toda a estratégia de cada uma das partes. É um caso de muitos indícios. Não tem prova direta. É preciso gente que raciocine bastante. Logo, a composição final foi levando em conta esses dados. Polêmicas sobre perícias e, de outro lado,
provas indiciárias que necessitam de raciocínio. Desde o começo da tarde de ontem, os 7 jurados permanecem incomunicáveis. Não podem assistir à TV, ler jornais e sequer conversar por telefone com seus parentes. Eduardo, e sobre a herança, hein? Se o Gil Rugai for condenado, ele perde o direito à herança? Olha, diferentemente do que aconteceu no caso Suzane Richthofen, Gil Rugai não está sendo processado por nenhum parente em relação a isso. Então, ele deve sim ficar com parte milionária da herança do pai, mesmo se for condenado. É o que você vai entender na reportagem de Natália Leite. A herança é milionária. O patrimônio de Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino tem motos, carros raros, barco, ultraleve, aplicações financeiras e imóveis. A mansão onde o casal vivia na zona oeste de São Paulo tem quase 1.000 metros quadrados. Os bens são estimados em mais de 15 milhões de reais. Metade deve ficar para a família de Alessandra e a outra metade para os filhos de Luiz. Condenado ou absolvido, Gil Rugai deve pôr as mãos em 25% de todo o patrimônio, que inclui a mansão. Para evitar isso, o irmão precisaria ter apresentado à Justiça um pedido de declaração de indignidade de Gil à herança. O prazo para abrir o processo venceu e Léo não se manifestou. A mãe, Maristela Greco, e o irmão acreditam na inocência dele. Este advogado explica: a decisão criminal não tem influência no processo civil, que trata dos bens. Essa situação pode mudar se o Congresso aprovar um projeto de lei que prevê a perda de direito à herança automática em caso de condenação por homicídio dos pais. Existem 2 situações, né? Na situação moral, realmente acho importante e válido, né? Porque todo mundo vai dizer que vai ter que perder a herança. Mas na questão patrimonial privado, né, depende do outro. Se o outro quer perdoar, se o irmão quiser perdoar. Ainda nessa edição, voltaremos com outras informações sobre o julgamento de Gil Rugai. Um incêndio atinge o Ministério das Comunicações e dos Transportes em Brasília. O fogo começou na subestação de energia do prédio e rapidamente a fumaça subiu para todos os andares. Os bombeiros chegaram a utilizar a escada para combater a fumaça. Ninguém ficou ferido. Apenas uma mulher foi hospitalizada com crise de asma. A FIFA, a entidade máxima do futebol, confirmou nesta terça-feira o uso da tecnologia para a confirmação dos gols durante a Copa das Confederações. Os equipamentos que vão ajudar árbitros e auxiliares foram testados durante o Mundial de Clubes do Japão. Agora serão usados na Copa das Confederações, realizada em junho, e na Copa do Mundo de 2014. A FIFA licenciou 2 empresas e agora convidou mais fornecedores a apresentarem suas propostas. A quarta-feira será típica de verão, quente e úmida em quase todo o Brasil. A combinação ideal para a formação de tempestades. As imagens de satélite mostram céu carregado com muitas nuvens espalhadas sobre o país. Amanhã, uma área de baixa pressão associada a uma frente fria no sul traz muita chuva. O Rio Grande do Sul deve receber o maior volume de água. Além de ventanias, pode cair granizo em algumas cidades. Alerta de temporais nas áreas em azul de São Paulo, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O sol brilha em Roraima e do interior de Pernambuco até o Rio de Janeiro. E no Rio, o dia também vai ser de muito calor. A máxima é de 39 graus. Em Salvador, sol e chuva. E máxima de 33. A blogueira cubana Ioane Sanches visitou a cidade de Feira de Santana, na Bahia. E em entrevista à repórter Cristina Miranda, ela afirmou que realizou um sonho ao visitar o Brasil e conhecer outros países. Sempre bem protegida, a blogueira cubana começou o dia seguindo o roteiro marcado. Conversou com jornalistas logo cedo. Na coletiva, disse não se incomodar com os protestos. Isso é democracia. Sou uma pessoa pacífica que usa a palavra, o periodismo, o verbo. Mas no fim da manhã, tudo mudou. Nada de passeio pela cidade, nem tarde de autógrafos. Ontem, a confusão começou no desembarque e foi assim o dia inteiro. A exibição do documentário em que ela é personagem precisou ser cancelada. Preocupados com novos protestos, os amigos de Ioane, que cuidam da viagem, decidiram deixar a agenda da blogueira mais leve, sem datas e horários tão rigorosos.
Encontramos com Ioane para um bate-papo na hora do almoço. Sempre muito simpática, nos contou como tem sido maravilhosas essas 48 horas no Brasil. Estoy viviendo un sueño de alguna manera. El sueño de conocer otro país, un país fantástico como Brasil. El sueño de poder expresarme, palabras que no puedo decir en mi propio país. Y también el sueño de, por fin, finalmente poder viajar al mundo. Se vai voltar diferente? Sim, responde Ioane. Maior, não em centímetros, mas em conhecimento e experiência. E pelo jeito vai voltar para Cuba também bem mais feliz. Arriscou até um forrozinho. E agora nós voltamos a falar sobre o julgamento de Gil Rugai. Eduardo Ribeiro, quem é que está depondo aí nesse momento? Alberi Espíndola, ele é a primeira de 9 testemunhas arroladas pela defesa de Gil Rugai. Ana Paula, ele é um perito criminal experiente, tem 63 anos, foi presidente da Associação Brasileira dos Peritos. Mora em Brasília, tem uma empresa, está sendo usado pela perícia, ou melhor, pela defesa, para contestar todo o trabalho da investigação policial feita até aqui. Como amanhã devem ser ouvidas outras 9, até 10 testemunhas, fica difícil acreditar na previsão inicial de que o julgamento possa terminar amanhã mesmo. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. E o Jornal da Record revelou ontem esquema de distribuição ilegal de palmito Jussara de Santa Catarina para consumidores e restaurantes de São Paulo. E hoje a nossa reportagem mostra como uma população pobre vizinha da Mata Atlântica sobrevive da palmeira Jussara ameaçada de extinção. Barracas sem condições mínimas de higiene oferecem o produto na estrada. E especialistas alertam que sem o controle sanitário, o consumo é perigoso e pode até matar. Na área de Mata Atlântica mais preservada em todo o Brasil, quase todo dia uma cena como essa. São apreensões do palmito Jussara em fabriquetas de conservas improvisadas no meio do mato. Algumas chocam pela falta de higiene. Sem falar no uso abusivo de animais que trazem no lombo até 150 quilos de palmito morro abaixo. O Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo, recortado por parques e áreas de conservação. Mas debaixo desse tapete verde atuam as quadrilhas de palmiteiros que desafiam a polícia florestal. Olha, nós temos aí uma média de apreensão em torno de 2 toneladas mês de palmeira Jussara. A extração do palmito Jussara é proibida por lei. A árvore inteira é sacrificada para a retirada do alimento, que fica na ponta do caule. É preciso uma autorização especial para fazer o manejo sem colocar em risco a floresta original. Quem não respeita a regra corre o risco de ir preso ou de pagar pesadas multas. Nos últimos 4 meses foram aplicadas punições no valor de R$1,5 milhão só nessa região do estado de São Paulo. Caso de polícia e um problema social. Famílias de baixa renda no Vale do Ribeira vivem da compra e venda do Jussara. O comércio é feito de forma aberta nessa estrada, a Rota do Palmito, que liga o Vale à região de Sorocaba, no interior paulista. Quando percebem que estão sendo gravados, eles recolhem tudo. Com a câmera escondida, fica mais fácil registrar como se dá esse comércio. Aqui, garotos oferecem o pupunha, uma espécie de palmito que cresce rápido, é simples de ser cultivada e não sofre restrições legais. Mas o produto mais procurado é o Jussara, que dá mais lucro. Normalmente fica guardado nos fundos, separado do pupunha. Tá tudo molinho, viu? Tá. Esse vocês fabricam aqui mesmo? É. Não, a gente compra um rapazinho que vem aqui, assim, fresquinho, e vai. Assim, seguro pra não... Ah, não. A 2 assim não, um pouquinho assim não. Você não pode muito, né? 10 caixas, 5 caixas, 10 caixas, assim, não é muito bom, né? Por quê? É permitido, né? É proibido isso aí, né? Não dá contaminação daqui? Não. A água a gente pega da cidade, né? Da casa, pra poder fazer o produto. Aí você prepara aqui.
Este outro vendedor também só deixa à amostra o palmito legal, mas escondido em caixas lá no fundo está o Jussara. Esse é o Jussara? É a produção sua aqui? É. O vendedor aceita encomendas grandes, é só pedir. Eu encomendo, tem leva 10 caixas, encomendo 10 caixas. Márcia Irota dirige o SOS Mata Atlântica, entidade que se dedica a proteger esse ecossistema que, segundo os estudiosos, tem uma diversidade de espécies maior do que a da Amazônia. A extração do palmito Jussara é uma das principais ameaças à floresta. No caso do Vale do Ribeira, nessa região sul, onde se concentram os maiores remanescentes florestais contínuos da Mata Atlântica, nessa cadeia da Serra do Mar, ainda é a exploração do palmito que traz uma exploração, uma devastação que acaba empobrecendo, né, tornando essa região mais frágil e também mais pobre em termos de recursos naturais. É proibido o corte, a exploração, sem que tenha um manejo que seja autorizado pelo poder público, pelo órgão ambiental. A retirada ilegal do palmito não atende só o comércio de beira de estrada. O Jornal da Record revelou que uma rede sofisticada abastece restaurantes e churrascarias de luxo de São Paulo. Nós mostramos a Casa do Palmito, que oferece o produto pela internet e manda entregar em casa ou no restaurante do cliente. Em Santa Catarina, descobrimos a pequena fábrica de onde vem o produto que abastece São Paulo. O dono diz que o palmito é retirado da mata. É tudo Jussara, tudo aqui da Mata Atlântica. O palmito esse aqui que é mais grosso, vamos ver, ele deve ter pelo menos uns 10 anos para ele chegar, né? De 10 para cima, né? A extração ilegal e a venda clandestina de palmito Jussara não são uma ameaça apenas para a natureza. Dentro desses vidros aqui, há um produto saboroso, cobiçado pelos consumidores, mas que pode pôr em risco a saúde. O palmito contaminado ou embalado de forma precária causa intoxicações sérias, com danos irreversíveis. Em alguns casos, pode levar até a morte. Médico da Universidade de São Paulo, Anthony Wong é um dos maiores especialistas em intoxicação do Brasil e faz o alerta. Ao olhar nesses vidros e examinando assim com certo cuidado, realmente me dá um certo susto e muito medo. Justamente porque eu correria seríssimo risco de vida, certo? Se eu consumisse qualquer alimento dessa forma. Embalagem, sem rótulo, sem nenhuma fiscalização, sem origem. Anthony Wong explica que o vidro com conserva de água clarinha pode esconder alto risco. Isso aqui não foi feito a esterilização. E, portanto, então, qualquer micro-organismo, e principalmente bactérias e vírus, mas principalmente bactérias, podem crescer e desenvolver nisso aqui. A mais perigosa é a bactéria do botulismo, que é uma doença fatal. Mesmo depois de passar o vidro de palmito por muita fervura e matar a bactéria, a toxina fatal produzida por ela se mantém ali dentro. Por isso, o palmito é o alimento mais associado a essa doença que paralisa músculos e mata por parada respiratória. O diagnóstico de botulismo não é fácil, certo? E muitas pessoas acabam sofrendo dela ou então morrendo por causa dela sem ter o diagnóstico adequado. O empresário Fernando Tafner, dono da fábrica de palmitos em conserva de Santa Catarina, se recusou a gravar entrevistas. Disse que vai se manifestar por meio de seu advogado em momento oportuno. Procurado pela nossa reportagem, Cássio Roberto da Silva, dono da Casa do Palmito de São Paulo, não foi localizado. O Jornal da Record de hoje termina aqui e as reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Até lá.